Boa noite. Hoje mais uma live aqui. Vou receber a doutora Natasha. E aí, pessoal? Ando. Esperando aqui. Oi! Ei, boa Ei! noite, tá Boa boa? noite. Tudo bem? Até que enfim conseguimos, né? Não é? Essa agenda aí dessa mulher. A minha não, a sua também. Não bota a culpa só em mim, não. Ai, mas que bom que deu certo, ainda mais nesse momento agora, as pessoas com tantas dúvidas, né? Então, acho que nada é um momento tão apropriado para a gente falar desse tema, que são os testes. Está todo mundo querendo testar e não sabe que teste que faz, e depois pega o resultado também não Não sabe sabe, interpretar. não sabe interpretar. Então, quando o pessoal vai entrando, primeiro eu quero te agradecer demais, né, por aceitar estar aqui nessa noite conversando com a gente, né, essa amiga médica, professora incrível que você é. Então, quero agradecer muito mais uma vez por você estar aqui comigo, com a gente aqui, né, conversando. Quem, Obrigada agra... mesmo. Quem agradece sou eu de ter mais uma oportunidade de conversar sobre isso. Eu sempre falo, nossa, eu faço mais ou menos, acho que umas 50 vezes por dia. Eu recebo ligações, ou eu faço ligações para explicar o resultado de um exame, entendeu? Então é muito legal quando a gente está nesse momento, assim, que tem várias pessoas, vários colegas médicos participando, isso facilita bastante, porque eles vão Tirar as replicando, esse dúvidas. conhecimento é replicado, né? Com certeza, com certeza. Então, eu quero primeiro também, antes de tudo, te apresentar, né, para todo mundo, a maioria te conhece, mas sempre é importante fazer essa apresentação digna, né, de uma médica como essa. Então, doutora Natasha Selesarenko, médica patologista clínica e pediatra, mestrado e doutorado pela USP, professora de pediatria da UFMT, responsável técnica médica da Clínica Vida, diretora médica do CEDLAB aqui em Mato Grosso, diretora médica do Alta em São Paulo e também presidente da Regional da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e coordenadora da Regional da Sociedade Brasileira de Pediatria. E nossa representante, né, conselheira efetiva no CFM. Então, Ah, prazer mesmo. prazer é todo meu, linda. Você foi minha aluna e eu ainda te vejo como aluna, ali sentadinha nos bancos da escola. Muito bom, viu? Que bom. Então, assim, esse tema, né, como a gente disse, alvo de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, e até mesmo não só entre os pacientes, mas também muito entre os médicos, né? Então, acho que é importante a gente. Eu selecionei aqui as principais dúvidas que eu tenho recebido, eu acho que você também tem algumas aí que a gente deve comentar, que são dúvidas muito comuns e que a gente recebe a todo momento. Então, para iniciar, antes de da gente entrar nas dúvidas principais, eu acho que poderia comentar primeiro, né, Natasha, quais são os testes que a gente tem disponível, né? Que teste que tem e qual a diferença principal entre eles. Acho que podia começar comentando um pouquinho sobre os testes, que eu acho que aí já Perfeito. esclarece bastante coisa. Ótimo. Então vamos lá. Existem basicamente dois tipos, dois grandes grupos de testes. Existem os testes que avaliam a presença do vírus e que, portanto, dão o diagnóstico da Covid-19. Então, a gente está aqui falando sobre a doença chamada Covid-19, que é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. Então, existem esses dois tipos de testes: os que detectam o vírus e os testes Uhum. que detectam anticorpos. Anticorpos são a defesa que o nosso organismo produz frente à infecção. Então, é aquilo que a gente faz quando toma vacina, quando tem uma doença, o nosso organismo reage produzindo Uhum. anticorpos. Então, existem esses dois tipos. Então, quanto aos testes que fazem o diagnóstico da presença do vírus, o teste consagrado, considerado padrão ouro, que é o que dá o diagnóstico de melhor sensibilidade, é o chamado RT-PCR. RT-PCR é uma sigla chamada Real Time, que é PCR em tempo real, né?
porque a gente consegue ver durante a ciclagem, a gente já consegue ver se tem ou não amplificação do material genético. Então, esse teste, a partir do momento em que o vírus foi sequenciado no dia 10 ou 11 de janeiro agora de 2020, uma vez que foi feita o sequenciamento genético pelos chineses, o mundo todo saiu atrás de fazer testes diagnósticos. E o primeiro teste que foi, então, consagrado, que foi feito, foi o RT-PCR. Gente, é importante. Esses dias mesmo teve um paciente falando, mas doutora, meu médico pediu o PCR, mas o médico pediu a proteína C reativa e não a polimerase chain reaction. Então, a gente tem 2 testes de laboratório que têm o mesmo nome, PCR. Um quer dizer proteína C reativa, que a gente até pede, gente, para avaliar a inflamação. Então, dependendo da fase da COVID, a gente pede o PCR para avaliar inflamação. Enquanto que a PCR da polimerase chain reaction é a reação da polimerase em cadeia, em que existe amplificação do material genético desse vírus e a gente consegue dizer se a pessoa tem o vírus ou não. Então, voltando aí, quais são os tipos de teste que tem? Então, a gente tem o teste que avalia a presença do vírus. Então, o mais consagrado, que se usa no mundo inteiro, é o chamado RT-PCR. Existem vários protocolos, mas basicamente 3 protocolos no mundo são os que mais se usam, que é o protocolo do CDC da China, o protocolo do Hospital Charité da Alemanha e o protocolo do CDC dos Estados Unidos. São basicamente esses, mas eles são muito parecidos, amplificam ali proteínas virais e tudo bem. Então, esse é o teste que vai dar diagnóstico da presença do vírus, tá? Um outro teste que também tem sido desenvolvido e que já foi aprovado para uso no Brasil é o teste da pesquisa do antígeno. Esse teste também vão colocar o suave no nariz. Então, para pesquisar vírus, é só com suave no nariz. Nasal. Tá? Suave nasal e de orofaringe. Pode pesquisar em aspirado traqueal, em lavado broncoalveolar, no escarro. Tem até uma sensibilidade melhor no escarro do que no suave nasal e de orofaringe. Pode pesquisar nas fezes. Tá? Mas, em geral, a gente faz suave nasal e de orofaringe. Quando a gente faz o suave nasal e de orofaringe no indivíduo com sintoma, do 2º ao 7º dia de sintoma, muito bem coletado, muito bem transportado, muito bem acondicionado, a gente tem uma sensibilidade em torno de 63% até 80%, segundo alguns trabalhos, tá? Ou seja, nós podemos ter até 37% de indivíduos que têm o vírus, mas que têm PCR negativo. Inerente ao método mesmo. De cada 100 indivíduos que têm o vírus, só em 63 ele consegue detectar, tá? Então, esse é o teste do PCR. O teste da pesquisa do antígeno, então, está chegando no Brasil, tem uma sensibilidade em torno de 88%, então o PCR é melhor do que o teste rápido, mas a especificidade, assim como o PCR, é acima de 99%. Então, ele praticamente não tem reação cruzada, tá? Quando a gente fala em especificidade, a gente quer dizer reação cruzada com outros bichinhos, principalmente com outros coronavírus, tá? Bom, então esse é o teste de PCR. Que vai achar o vírus, que é feito até o 7º dia de sintomas. Preferencialmente até o 7º dia. Aquele indivíduo que é grave, que interna, que é entubado, nesses indivíduos o PCR fica positivo por mais tempo. Tá? Ótimo. E às vezes por 2 a 3 semanas, ou até mais. Agora, uma coisa que a gente tem visto já na prática, eu tenho um médico que nós acompanhamos no laboratório que ficou 45 dias com PCR positivo, mas sem sintoma. Ele teve sintoma no início, mas manteve o PCR positivo. Qual que é o significado disso? A gente não sabe. Como o PCR, minha gente, presta atenção no que eu vou falar. Como o PCR é um teste molecular que amplifica material genético do vírus, não precisa do vírus estar vivo, eu posso estar ali pegando só resto de vírus, posso estar pegando só vírus inerte, que não tem significado nenhum. Então, o ideal, nesses casos, seria fazer uma cultura viral. De cultura viral.
Só que a cultura viral é uma coisa complicada. Como é que eu vou avaliar o efeito citopático daquele vírus? Enfim, tem laboratórios que fazem? Tem, mas é só laboratório de pesquisa. Evandro Chagas, no Pará, Fiocruz, no Rio de Janeiro, Manguinhos, Adolfo Lutz, em São Paulo, a UFRJ está fazendo um trabalho nesse sentido. Então, aqueles indivíduos que ficam secretando o vírus muito tempo, faz uma cultura viral. E muitas vezes não cresce, indicando realmente que aqueles indivíduos só estão excretando, mas o vírus não está ativo, ou seja, ele não está infectando, não está transmitindo. Não está transmitindo, ótimo. Exatamente. Isso é bom, é importante ficar bem claro. Isso. Bom, então esse é o tal do PCR, que não é a proteína C reativa, né? Que é a reação da polimerase em cadeia. O outro tipo de teste é o teste sorológico, tá? Que vai avaliar a presença de anticorpos. Aí, minha gente, a quantidade de testes disponíveis no mercado é imensa. Imenso. Então, assim, dentro desse grupo dos testes que avaliam a presença de anticorpos, nós temos dois grandes grupos. O primeiro grande grupo, os testes sorológicos ditos convencionais. E o outro teste, que são os chamados testes rápidos. Então, vamos começar a entender esses testes. Então, o teste rápido. O teste rápido tem mais de 140 testes rápidos que foram liberados pela Anvisa para serem feitos, que podem ser comercializados no Brasil. No final de março, nós tivemos, início de abril, uma inundação de testes rápidos no Brasil. As empresas compraram muito, pessoa física farmácia comprou, clínica de estética comprou, quer dizer, todo mundo comprou os chamados testes rápidos, mas com boa intenção. Eu prefiro pensar que todos com boa intenção, certeza. na tentativa de fazer diagnóstico, de querer ajudar, meu Deus, o que fazemos? Enfim. Só que o grande problema, gente, é que os testes rápidos, nenhum grande laboratório está oferecendo teste rápido. Por que será? Fleury não oferece, a DASA não oferece, CDB não oferece. Por quê? Não oferece porque os testes rápidos, na sua imensa maioria das vezes, têm se mostrado com um desempenho muito ruim. O que significa? Primeiro, são duas coisas que eu queria explicar. O que é validação e o que é desempenho ruim. Desempenho ruim significa que o teste não tem correspondido às expectativas, ou seja, ele não consegue dar o diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, o teste rápido, eu não vou falar que é a marca, mas enfim, chegou a 81% de falso negativo. Nossa, ou seja, muito alto. Para que me serve um teste que dá tanto falso negativo? Então, realmente é um teste que não dá para usar. Quando ele é positivo, até tem algum valor, mas a maioria das vezes ele é negativo. Então, antes de fazer qualquer teste, qualquer laboratório precisa fazer um processo chamado validação. E o que é essa validação? Validação nada mais é do que eu fazer uma comparação. Comparação com o quê? Com o teste que eu já tenha. Então, qualquer teste que eu for implementar no laboratório, o teste mais comum, vamos lá, um colesterol. Eu tenho que comparar com o teste que eu já usava, o meu teste novo, entendeu? E aí, o que acontece? Quando chegaram esses testes no Brasil, os laboratórios, todo mundo queria ajudar, queria fazer diagnóstico, e não fez esse passo que é considerado básico, mínimo, tá? É a mesma coisa que fazer um curso de medicina sem semiologia. Dá para fazer medicina sem semiologia? É a mesma coisa que fazer um teste rápido. É cara ou coroa, aquela coisa, qualquer hora pode dar qualquer resultado. Então, eles não fizeram esse processo de validação. Quando nós testamos no nosso laboratório, nós tentamos a validação desse teste lá em São Paulo, nós desistimos de usar, porque realmente os testes não se mostraram com uma performance legal. Não foi possível, tá? Então, esses são chamados testes rápidos. E aí tem uma miscelânea, minha gente. Tem IgG sozinho, tem IgG com IgM, tem IgG e IgM separado. Aí forma a bandinha nos dois, tem os dois positivos. Forma a bandinha em um, é só um. Enfim, são vários os testes, tá? Tem uns que têm uma resposta melhor do que outros, mas eu não estou aqui para dizer quem é melhor ou não. Mas, enfim, os testes rápidos, de maneira geral, não devem ser utilizados como diagnóstico. Diagnóstico é PCR.
o teste rápido ou os testes sorológicos se prestam para avaliação da resposta imune, tá? Bom, então, falado um pouquinho de teste rápido, agora vamos partir aqui para os testes sorológicos convencionais, tá? Dos testes sorológicos convencionais, os primeiros que chegaram no mercado foram testes provenientes da China, tá? Eram testes de quimiluminescência, tá? Então, mediam anticorpos IgG e anticorpos IgM. Sim. Quando coletados a partir do 10º dia, tinha uma sensibilidade aí em torno de 80%, tá? Isso, assim, não é um teste maravilhoso, mas era o que se tinha naquele momento, tá? Então, eram testes já automatizados, possibilitavam fazer em grande escala, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar dos testes rápidos, eles podem ser feitos na ponta do dedo, com sangue total, ou colhendo do braço, fazendo por plasma ou soro, tá? Quando se coleta do braço para fazer o teste rápido, é melhor do que o dedinho. Sangue total, tá? Ele tem uma sensibilidade um pouco melhor. Bom, então vamos voltar para os sorológicos convencionais. Então, quimiluminescência, que foi um dos testes que chegaram no Brasil, a maioria de proveniência lá da China, dos países asiáticos, tá? Então, tinha uma sensibilidade, quando coletado após o 10º dia, em torno aí de 78% a 80% para IgG. Saiu um trabalho muito legal na Nature, dia 30 de abril, que mostrava a dinâmica dos anticorpos por esse teste de quimiluminescência. Então, ali, minha gente, tudo que a gente aprendeu na faculdade, muitos que foram meus alunos na patologia clínica, que a gente falava assim, os anticorpos IgM são produzidos na fase aguda, identificam o indivíduo como fase aguda, isso já não vale mais. Por quê? Porque muitas vezes tem indivíduos, acreditem vocês, eu posso passar depois a referência desse artigo, produzem primeiro IgG, Nossa. e depois vão produzir IgM. Outros indivíduos produzem primeiro IgM, depois IgG, como é o esperado. Outros indivíduos produzem juntos, IgG e IgM sobem juntos. Então, assim, realmente a gente está aprendendo muito com essa doença e é uma doença muito nova. Se a gente for falar que a gente está conversando de uma doença que até 30 de dezembro nunca ninguém tinha ouvido falar, é muito pouco tempo, gente. Para a medicina, 6 meses não é absolutamente nada. Nada. Né? Então, assim, primeiro surgiu quimiluminescência. Então, tinha aí IgG e IgM e tinha uma alta taxa de reações falsamente negativas, porque ficava uma sensibilidade aí em torno de 78% a 80%. Na sequência, veio o ELISA, da Eurimum, um teste alemão, que se mostrou com uma performance melhor, mas era IgA e IgG. E a gente ficou muito confiante nesse teste. Por quê? Porque, gente, IgA é uma imunoglobulina de mucosa. Então, a gente vai ter aí uma produção maior, uma vez que a Covid-19 é uma doença de mucosa. Então, a gente vai ter aí, vai ser muito melhor. Realmente, na validação, o teste se mostrou melhor, mais sensível, chegando aí em torno a 82%, 85% de sensibilidade para IgA, tá? E já para o IgG ficava ali em torno de 80%. Isso quando coletado após o 10º dia, tá? Então, o que a gente concluiu? Bom, então, pronto. Estamos com um teste melhor, um teste alemão, ELISA, maravilha. Aí começamos a fazer o teste na rotina. Muita reação falsamente positiva. Então, a gente, ai meu Deus, principalmente de IgA. Vinha aqueles IgAs assim, muito próximo do valor de corte, IgA indeterminado. Ai, meu Deus! O que significava isso? Então, realmente... Interpretar, né? Como interpretar isso, né? Esses valores muito próximos ao valor de corte, a gente fica assim com o coração apertado. Será que isso é mesmo? Vamos repetir daqui a algum tempo? Quanto tempo faz que começaram os sintomas? As pessoas estão muito ansiosas, querem fazer logo. Quem não quer ter um IgG positivo no Covid? Todo mundo! Quem não quer, né? Todo mundo quer ter esse IgG positivo para Covid, todo mundo quer ter, só que infelizmente a gente não tem visto isso. Por quê? Porque também depende da prevalência da doença no seu lugar.
Uhum. na sua cidade. Então, agora que os casos estão aumentando muito aqui na nossa cidade, aqui em Cuiabá, a gente vai começar realmente a ver mais casos positivos, não é? É esperado, Com aumenta a certeza. prevalência, vai aumentar a soroprevalência também, né? Mas o trabalho de Pelotas começou a mostrar que realmente a soroprevalência está muito baixa ainda nos locais, né? Fazendo o teste rápido. Então, veio o ELISA e a gente se frustrou porque o ELISA estava aí tendo reações falsamente positivas. E era falsamente positiva com o quê? Primeiro, com os outros coronavírus. Vocês sabem que existem 7 tipos de coronavírus e desses 4 são coronavírus endêmicos, né? Que são a segunda maior causa de resfriado comum. Então, eles estavam fazendo reação cruzada. Por quê? Porque esses testes estavam usando como seu antígeno, como seu epítopo, né? As proteínas spike, aquelas glicoproteínas spike lá da coroa. Da coroa. E essas são comuns nos outros coronavírus. Entre outros. Exatamente. E eu acho que todas essas dificuldades que você está colocando, da metodologia dos testes e essas interpretações, que já acho que ajuda a clarear um pouco para as pessoas a dificuldade dessas dúvidas que eles têm. O PCR é positivo, o IgG, IgM é negativo e todas essas outras angústias. Acho que muito se deve a toda essa dificuldade de normatização dos testes mesmo, né? Com certeza. Na verdade, assim, Soraya, você acha que, não sei se era nem nascida, eu estava no último ano de faculdade, começaram os testes para AIDS, né? Para HIV. Graças a Deus! Começaram os testes para AIDS. Eram ruins, davam reação falsamente positiva para um monte de coisa. Então, realmente, essa primeira geração de testes de AIDS para HIV eram muito ruins. E à medida que o tempo vai passando, vai se aprimorando esses antígenos, isso fica muito melhor. Uhum. Realmente aumenta muito a especificidade desses testes, né? E agora, por fim, a gente recebeu aí o teste da Roche, que é um teste de eletroquimioluminescência. Então, nós começamos na sorologia convencional com quimioluminescência, passamos pelo ELISA e agora estamos na eletroquimioluminescência, tá? Que é um teste da Roche. Quais são as vantagens? O fabricante diz que tem 100% de sensibilidade. Que é tudo que a gente quer. Ou seja, de cada 100 indivíduos que têm a doença, que já tiveram a doença, ele vai testar. Vai detectar. Uhum. E uma especificidade de 98,3. Nossa. Por quê? Ele não fez o teste, esses testes já considerados de geração melhor, Soraya, ele não fez com a proteína spike. Ele fez com as nucleoproteínas, do núcleo capsídeo. As proteínas do núcleo capsídeo. Então, eles são específicas do SARS-CoV-2. Não faz reação cruzada nem com o SARS-CoV, entendeu? E esse é por sangue, né? Coleta sangue. Demora isso. Quanto tempo o resultado? Em torno de 24 a 48 horas. 48 horas. Tá? E eu acho agora, que isso qual que é a desvantagem dele? Qual que é a desvantagem? Ele é junto, é IgG mais IgM. Então, são anticorpos totais. Então, é o teste que hoje a Inglaterra comprou para fazer o levantamento soroepidemiológico. Ou seja, só interessa saber se o indivíduo tem ou não tem anticorpo. Já teve contato com o vírus ou não. Não vai dizer se pode estar com a doença, não está. Não, é anticorpo total, G mais M. Não vai sair assim, IgG separado de G. Não. G mais M. O que para nós, a gente sabe que fazer diagnóstico por sorologia é muito complicado, né? Nesse caso do SARS-CoV. Então, a gente tem PCR para diagnóstico e sorologia é para dizer se já teve contato ou não. Então, e principalmente porque as pessoas querem o exame sorológico e muitos utilizam o teste rápido para determinar, muitas vezes, isolamento, volta ao trabalho, que não vai ter correlação por todas essas dificuldades que você colocou aqui agora. E eu acho que todas essas dificuldades já respondem à grande maioria das perguntas, que são: eu fiz o PCR, deu positivo, sorologia negativa, ou convivi com todo mundo em casa que teve minha sorologia negativa. Então, eu acho que isso daí já responde muito, que é a dificuldade realmente da validação dos testes, né?
Exatamente, eu não tenho dúvida. Então, assim, isso, como diz o outro, é o que temos para hoje, né? São esses testes, é o menu de testes que se tem. Então, você falou uma coisa muito importante. Hoje, o critério para voltar ao trabalho, sair do isolamento, você poder assumir novamente suas atividades, quais são os critérios? A gente tem usado muito o critério clínico. 3 dias sem sintoma, sem tomar antitérmico, sem nada, 3 dias e 10 dias do início dos sintomas. Então, preenchendo esses 2 critérios, você está apto a voltar ao trabalho, entendeu? E eu vejo muita gente não voltando, ou até médicos mesmo orientando, enquanto o seu IgM estiver positivo, você não pode sair do isolamento. Né? Pois isso realmente... É um conceito que a gente perdeu com essa doença, entendeu? À luz do que se conhece hoje. Pode ser que amanhã a gente faça aí uma live. Como as doenças estão realmente sendo... Como essa doença é muito nova, pode ser que amanhã a gente esteja aqui falando outras coisas. Mas, à luz do que se conhece hoje, é isso, pessoal. Então, realmente, assim, o retorno ao trabalho pode ser levado em conta apenas, então, somente o critério clínico, 3 dias sem sintomas, sem usar medicação e 10 dias do início dos sintomas. Preenche esses 2 critérios, pode voltar. Por quê? Se você fizer um PCR e der positivo, como a gente comentou no começo, pode não indicar que você está transmitindo, pode ser só vírus inerte. Exatamente, pode ser só um vírus inerte, não é? Como é que eu vou saber? É fazer a cultura viral. E não se faz cultura viral. Então, aí você não faz. Com certeza. Fazer sorologia, a presença do IgM não garante que você esteja infectando também. Então... E uma das dúvidas que eu até queria que comentasse por exemplo, essa divergência, então, eu acho que está bem claro, é a dificuldade de... porque muitos falam, eu fiz PCR positivo e minha sorologia deu negativa, e vice-versa. Fiz a sorologia e meu PCR deu negativo. Primeiro deu tempo, para entender, gente? Então, eu acho que... Quais são os motivos pelos quais isso acontece? Eu tenho um PCR, por exemplo, vamos começar, o PCR positivo com sorologia negativa. Será que eu dei aí 2 a 3 semanas do início dos sintomas para eu fazer essa sorologia? Isso é a primeira pergunta. Então, não tenha ansiedade, minha gente. Espera pelo menos 15 dias. Depois que você saiu um PCR positivo, 15 dias ou 20 dias para fazer a sua sorologia. Então, o segundo, evitem de fazer um teste rápido, porque realmente o teste rápido, ele tem esses problemas de metodologia, de validação que a gente já comentou. E quando é o contrário, meu PCR deu negativo e minha sorologia deu positiva. Então, isso também pode acontecer. Primeiro, será que pegou você numa fase de baixa viremia? Isso. Será que coletaram direito? Coletaram correto. Direito lá no seu nariz, lá dentro mesmo? Acondicionaram corretamente, né? Transportaram, tem que ser congelado. Então, assim, tem uma série de passos que, para quem não está no laboratório, não tem essa noção, mas são passos extremamente importantes. É a fase pré-analítica, a fase mais complicada em laboratório, mais cara, e que, se não fizer direito, realmente as coisas acabam não sendo favoráveis. E com relação à sorologia, entender essa limitação da sorologia, dos falsos negativos, dos falsos positivos, entendeu? Da variedade de testes disponíveis, muitos não validados, né? Tudo isso influencia muito. E, às vezes, a gente, principalmente atendendo o paciente, a gente tenta, né, muitas vezes, colocar todas essas dificuldades e, muitas vezes, fica muito complicado para eles entenderem isso. Então, foi muito importante colocar toda essa história aí e essa metodologia dos testes. Uma outra pergunta que também eu recebo muito meu amigo, ou meu parente, ou alguém que eu moro, testou positivo, mas eu estou totalmente assintomática. E aí, eu devo testar? E que teste que eu devo fazer? Isso daí eu acho que você deve estar recebendo milhões de pedidos de exame aí também, né? Pacientes assintomáticos. Então aí eles falam, não, mas eu tô com meu pai ali, ou meu marido testou positivo, e agora? O que eu faço? Eu tô totalmente assintomática. Então, acho que a primeira coisa, minha gente, é seguir as orientações. Então, por exemplo, tem alguém com sintoma, alguém sintomático em casa, isola essa pessoa. Essa pessoa tem que estar isolada. O que significa ficar isolada? Ficar dentro de um quarto. Tem que ficar ali dentro de um quarto, não sair nem para comer.
Sabe? Se não puder ter um banheiro privativo, que ele use o banheiro dos outros, mas ao sair do quarto, saia de De máscara, máscara, tá? Passe talheres, álcool em tudo tudo. que ele for pegar. Então, abriu a maçaneta, passa álcool depois na maçaneta. Entrou no banheiro, depois lava todo o banheiro com uma solução aí contendo, que boa, né? A água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Porque senão, minha gente, vai passar para todo mundo, porque esse vírus tem um R0, que é o índice de transmissibilidade, que varia de 2,2 a 3,6. Então, alguns autores, dependendo do lugar, chega a quase 5. Então, um transmite para 5 pessoas. A transmissão é muito alta. Então, assim, realmente a gente tem que fazer o quê? E eu vou fazer o quê? Eu testo? Eu estou assintomático. Como é que a gente descobre o portador assintomático? Testando o indivíduo sem sintoma e vindo um PCR positivo. PCR. O que vai mudar na sua vida você saber que você tem um PCR positivo se você não tem sintoma nenhum? Nada, né? Você só vai saber, olha, eu tenho Covid, eu posso vir a ter sintomas, ou eu posso fazer parte daqueles 30% de indivíduos que não vão ter sintomas. E ficar naquilo, não é? E independente agora, o que vai ter... E manter as medidas, né? Você assintomático, sabendo que tem, independente, você vai saber, sair de casa. O principal, e assim, os assintomáticos, que eu falo muito para os pacientes, é assim, olha, não vai fazer tanta diferença você testar, porque de toda forma, você tem que manter as medidas de prevenção se você realmente tiver que sair de casa, né? Então, isso é importante falar para eles. Saber sobre o resultado não vai mudar a conduta a partir do momento que ele sai da casa dele, seja para uma atividade de trabalho ou uma atividade essencial. Então, acho que o principal é colocar mesmo a questão da prevenção dos pacientes. Exatamente, sem sombra de dúvidas, o distanciamento social, o isolamento social, aliado à busca ativa de contatos e isolamento desses contatos e tomada de atitudes, é isso que faz diferença na diminuição da transmissão. Só o isolamento por si ajuda, mas o isolamento aliado a medidas de testagem e busca ativa dos contatos é o que realmente mais tem interferência positiva em diminuir a transmissão. Então, assim, eu estou com alguém que testou positivo. Eu estava num lugar, a pessoa testou positivo. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, quando que eu tive contato com essa pessoa? Então, a gente precisa saber que existe um tempo em que eu entrei em contato, peguei o vírus e o vírus pode ou não se manifestar. Esse período em que eu entro em contato até as manifestações clínicas se manifestarem, se é que vão acontecer, pode ser que não aconteça. Em 30% dos casos, o paciente não vai ter sintoma nenhum. Então, esse período, do momento em que eu entro em contato com o vírus até eu ter os sintomas, é chamado de período de incubação. Nessa doença, ele varia de 2 a 14 dias, com uma média de 5 a 6 dias. Então, veja, se eu entrei em contato com alguém no final de semana, aí durante a semana eu soube que esse alguém testou positivo, o que é que eu tenho que fazer? Levar em consideração que no mínimo 5 a 6 dias, se eu peguei o vírus, eu devo, na média, em 5 a 6 dias, eu vou começar a ter o vírus, tá? Eu posso não ter sintoma. Então, o que eu vou fazer? Não adianta eu testar hoje, se eu entrei em contato anteontem ou ontem, porque às vezes eu até peguei, mas eu ainda não tenho uma carga viral suficiente para ser detectado. Então, o que eu tenho que fazer? Esperar pelo menos 5 a 6 dias depois do contato para eu testar. Ou se eu começar a ter sintomas. Aí eu faço, entendeu? Agora, os testes realmente já estão em maior quantidade. Então, a gente já está conseguindo fazer testes de indivíduos assintomáticos, de indivíduos com sintomas leves, o que é muito importante. Com certeza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os países devem testar, testar, testar. Esse é o conceito. Só que, infelizmente, nenhum país do mundo, ou com raras exceções, né, talvez conseguiram, a Alemanha, Coreia do Sul, Alemanha, conseguiram realmente fazer testagens em massa. A Finlândia tem 380 mil habitantes.
Eu imagino. Não é... É. E a nossa heterogeneidade aqui, né? Dá para fazer. Agora, aqui um país como o nosso é muito grande, a gente não tem condição de fazer essa testagem de todo mundo. Então, já estão disponíveis maior quantidade de testes. Então, é possível, mesmo o indivíduo sem sintoma, mesmo o indivíduo só que entrou em contato, fazer. Mas, gente, vamos respeitar pelo menos esse prazo do período de incubação. Eu entrei em contato com alguém que testou positivo anteontem, vamos dar esses 5 dias para eu começar, para eu poder ter o sintoma, para eu poder ter pelo menos o vírus em quantidade razoável. Se não vai vir negativo, aí eu vou dizer, eu não peguei. E, na verdade, você pode estar com vírus, você pode estar transmitindo, mas o vírus está em quantidade pequena que não conseguiu ou você colheu no período pelo teste. Você não respeitou o período de incubação. Então, assim, depois de um contato suspeito, no mínimo 5 a 6 dias para fazer o teste. Que teste fazer? Sempre o PCR, tá? Então, depois de um contato suspeito é o PCR. Para fazer a gestante que vai ter nenê tem que fazer o PCR. Antes de uma cirurgia é fazer o PCR. Para fazer diagnóstico é o PCR. Quando eu estou com sintoma é o PCR. Então, o PCR é o teste que vai dar o diagnóstico e que deve ser feito nessas condições. Paciente com sintoma, paciente que entrou em contato, respeitando esses 5, 6 dias do contato, paciente que vai fazer uma cirurgia, a gestante, tá? Então, esses são os pacientes que devem fazer o PCR. Quando fazer a sorologia? A sorologia é, no mínimo, 3 semanas depois do contato. Então, se eu entrei em contato com alguém, aí eu tenho que esperar 3 semanas para colher o sangue para dosar meus anticorpos. Pelo menos 5 dias para... Se eu tiver realmente o vírus, 5 dias de período de incubação, mais 15 para fazer anticorpo. Pronto, 20 dias, 3 semanas. E o que isso vai te dizer, a sorologia, é que você teve contato, né? Tive contato. Realmente você teve contato com uma pessoa positiva e você pegou, se teve ou não sintomas, mas não vai te dar o diagnóstico da doença, é com o PCR mesmo. Né? Exatamente. E uma das coisas que também eles perguntam, né, e que é muito comum essa dúvida, todo mundo em casa teve, e uma pessoa teve, mas ninguém teve, todo mundo teve contato e ninguém testou positivo. Como que pode isso? Será que é porque não testou mesmo, ou tem essas dificuldades do teste? Exatamente. Então tem várias razões, né? Então vejam só. Se numa casa um pega, outro não pega, isso acontece, porque a doença é muito individualizada. Cada indivíduo responde de uma determinada forma, né? Então, até acredita-se que aquela resposta inflamatória, que é a terceira fase, a hiperinflamatória, nem todos os indivíduos fazem, só 5% dos indivíduos fazem. Por quê, né? Tem uma resposta exacerbada. Por que as crianças não têm? Ou quando tem, fazem a síndrome inflamatória multissistêmica. Então, realmente parece ter alguma coisa de fundo genético, de fundo imunológico, que a gente ainda não descobriu. Isso é um ponto. O outro ponto é que, será que quando eu testei e que uma pessoa da casa deu positiva, as outras já negativaram? Eu posso ter pego de uma outra que já negativou. Ou será que essas outras pessoas que testaram negativas estão com uma fase muito inicial, com carga viral baixa, que eu não consegui detectar? Então, assim, tem várias coisas, ou podem estar naqueles 37% de testes que vai ser sempre negativo. Então, realmente, assim, não é incomum a gente ter na família um positivo e os outros negativos. Não é incomum isso, sabe? Essa doença veio realmente para romper alguns conceitos nossos. Confundir tudo. Nossa Senhora. Deixa a gente doido. Essa do IgG ser produzido antes do IgM deixou a gente de cabelo em pé, né? Nossa, e aí tem várias interpretações, né? Igual você colocou, ou porque não colhi no tempo correto, ainda vai, ou porque não tem a genética de realmente soro converter. Então, são tantas as possibilidades que a gente ainda está em estudo. Então, acho que isso vale para tranquilizar um pouco, tranquilizar, na medida do possível, essas dúvidas das pessoas. Como assim? Como que isso pode acontecer
e realmente ainda pode acontecer por vários motivos, porque a gente não conhece exatamente a doença, ou porque os testes não estão adequados, ou porque a gente não está coletando no momento correto também. Então, Exatamente. tem várias possibilidades, eu acho que... E quando alguém pergunta no WhatsApp, é difícil você colocar tudo isso, responder, né, adequadamente. Pode ser tanta coisa, não é às vezes, né, falta da gente querer responder, porque realmente pode ser muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Né? Não, então, o pior de tudo é que a pessoa quer ter aquele GG, né? Mas ele dá imunidade? Vamos lá. Então, ele traz imunidade mesmo? Será? Essa é uma pergunta de $1 milhão, de $1 milhão de libras esterlinas, de $1 milhão de euros, né? O fato de ter anticorpo confere imunidade? A gente ainda não sabe dizer. Porque, na verdade, o que a gente precisa? Não basta ter anticorpos. A gente precisa ter um tipo especial de anticorpos, que são os chamados anticorpos neutralizantes. É esse anticorpo que, quando enxergar esse vírus de novo, ele vai lá e vai combater esse vírus e não deixar que a gente pegue a doença. Agora, saber se esse anticorpo é ou não neutralizante, tem que fazer testes especiais para eles. Existem aí testes que medem a quantidade de anticorpos neutralizantes. Então, assim, uma das terapias que se usa nos pacientes críticos, esses pacientes que estão entubados, gravemente doentes, é o chamado a infusão de plasma de convalescente. Plasma convalescente. Então, quer dizer que se eu tiver anticorpo, eu posso doar? Depende. Se o seu anticorpo for do tipo neutralizante, você pode. Como é que eu vou saber? Fazendo testes. Então, no Sírio, eles estão fazendo um trabalho de pacientes com um nível acima de um valor X de anticorpos IgG, eles colhem o sangue e fazem a pesquisa dos anticorpos neutralizantes. Eu cheguei a ver um estudo dos professores lá da UFRJ, agora eu esqueci o nome do imunologista de lá, o professor fantástico, e ele coloca que os anticorpos neutralizantes surgem por volta de 90 dias, até 120 dias. Surgem. Então, esses anticorpos que a gente está vendo aí nos testes, provavelmente não são anticorpos neutralizantes. Agora, também eu já li artigo dizendo que os anticorpos de classe IgM duram 3 semanas, esses que a gente detecta nesses testes. E os de IgG duram aí até 4 meses. Então, será que esses anticorpos que desaparecem não são os neutralizantes? Os neutralizantes aparecem e ficam por um tempo maior? Então, são perguntas que a gente ainda não tem. Na verdade, são respostas que a gente ainda não tem, né? Mas que... mais um pouco de tempo, eu acho que a gente consegue aí elucidar. Tanta coisa já foi elucidada. Né? A gente está caminhando, né? Com bastante calma, infelizmente. E você acha que pode ter relação com a imunidade, um IgG, né? Com essa capacidade neutralizante, com a gravidade da doença? Um paciente que tem mais sintomas, um quadro mais grave, ele produz anticorpos mais neutralizantes do que quem não teve a doença? Então, eu li um trabalho que saiu na Nature também, saiu ontem, eu acho, ou hoje, dizendo exatamente isso. O indivíduo que tem sintoma, ele mantém o nível de anticorpos alto por mais tempo. Ele demora mais tempo para produzir os anticorpos. Às vezes, esses anticorpos começam só por volta do 24º, 25º dia. Se ele não evoluir para o óbito, ele produz, né, esses anticorpos, e esses anticorpos se mantêm por mais tempo do que naqueles indivíduos assintomáticos, tá? Então, assim, isso realmente parece acontecer. Agora, não refere se esses anticorpos são do tipo neutralizante. Diz que são anticorpos de maneira geral. Assim. Mais duradouro, não que vá gerar imunidade. Gerar imunidade para uma próxima infecção. Né? Então, isso daí também gera essa confusão. E para critério de descartar um diagnóstico, por exemplo, o paciente internado que chega com um quadro um pouco inespecífico, muitas vezes 10 dias, de um quadro pulmonar inespecífico, você acha que a gente pode utilizar a sorologia porque eu já não consigo mais usar o PCR. Eu poderia usar a sorologia para descartar um COVID, muitas vezes tirar ele de um isolamento, pensando em dificuldades de leitos, tudo isso que a gente tem enfrentado?
Não, com certeza. Pode. Essa pergunta, na verdade, eu queria responder de duas maneiras. Então, pode usar a sorologia. Eu acho que nesses casos aí é mais uma ferramenta diagnóstica que você pode utilizar. Então, a presença de um anticorpo garante que esse indivíduo já teve realmente a doença ou pode estar com uma doença já em fase de convalescença, tá? E também, Soraya, é muito importante que se saiba que não só o SARS-CoV-2, o agente da Covid-19, é responsável por quadros respiratórios graves. A gente tem aí vários outros, né? Então, se dispõe, do ponto de vista de diagnóstico, uma série de outros vírus, de painéis virais, que a gente consegue fazer pesquisando, por exemplo, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, influenza A, influenza B, H1N1, para influenza 1, 2, 3 e 4, outros coronavírus, esses coronavírus endêmicos, tem painéis virais, inclusive, do filme Array, por exemplo. Além de testar para vírus, ele testa para 3 bactérias. Testa para Chlamydia clamidófila, para Mycoplasma e para Bordetella pertussis. Então, assim, que dão quadro respiratório. Auxilia muito, né? Então, aí às vezes é importante, você acha que é Covid, mas se você pode dispor de fazer esse teste, isso pode te ajudar muito, entendeu? Não vai precisar você ficar com aquela coisa, é Covid, porque hoje tudo que chega respiratório... Interna. E se você isso tem aí... E tem dificultado muito, às vezes, principalmente em questão de alocação de leitos. Né? Às vezes você tem um paciente idoso que tem uma pneumonia e muitas vezes você acaba não conseguindo alocar ele num leito adequado, porque você não tem mais vaga para paciente COVID. Né? Então, isso tem gerado bastante transtorno. Tensão e ansiedade. A gente vê muita gente, olha, tem tanta gente ansiosa, com medo. Realmente, assim, é um momento de preocupação, mas procurem, assim, gente, conversar com médicos que vão dar a informação correta. Procurem informações realmente de qualidade, porque tem muita fake news, tem muita besteira na internet e que apavora você. Então, eu vejo muito paciente que fala, apesar de ser pediatra, eu estou à frente de uma clínica que atende muito adulto. Então, os pacientes chegam lá se queixando de falta de ar. Não tem nada, saturando 98, 99. Se eu não faço uma tomografia, ficam doidos. Então, tem que fazer a tomografia para acalmar o psicológico do paciente. Então, assim, procurem realmente tentar discernir o que é que está acontecendo. Tenha um médico para chamar de seu, né? Então, eu acho que isso é muito importante para você ter, porque aqueles que ficam, manda mensagem para um, manda para outro, e consulta por WhatsApp, isso não vale. E vai no Google e já vê não sei o quê. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, um desespero. Então, realmente não é assim que a coisa funciona. A gente realmente precisa ter um médico no qual você confie, que ele te dê as informações corretas, que realmente você possa se sentir tranquilo com aquilo. Né? Na verdade, assim, tem muita desinformação. E nesse momento, tudo que a gente não precisa é informação que apavore, desinformação, informação incorreta e que vai te deixar estressado, não é? E eu acho que mais do que nunca, o que pelo menos eu tenho visto, eu só estou vendo pacientes internados, não estou vendo ambulatorial, o que eu mais tenho visto é como a clínica, o quadro clínico, ele tem que ser valorizado. Por quê? Se eu tenho um paciente com um quadro clínico muito sugestivo, uma tomografia muito clássica, e o PCR vem negativo, eu não consigo excluir, levando em consideração esses vieses que você colocou do PCR, a taxa de positividade, a questão de transporte, de coleta. Ao mesmo tempo, eu também não posso levar em consideração também o teste rápido, que o falso negativo também é alto. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração o quadro clínico, radiológico, que também é muito característico, mas a gente também tem que ter esse cuidado com a ansiedade, porque tem sobrecarregado demais o sistema de atendimento de porta. Né? O paciente chega bem, saturando bem, porque quer a tomografia. Isso também tem saturado muito o nosso sistema de saúde, que nesse momento precisa de mais do que nunca uma organização, um fluxo adequado e um pouco da compreensão também dos pacientes. Na medida do possível, a gente entende o lado dos pacientes, mas a gente também precisa um pouco dessa compreensão.
Isso é né? importantíssimo, Soraya. Muito importante o que você está falando, viu? Então, assim, como é que a gente faz o diagnóstico de qualquer doença? Epidemiológico, clínico e com métodos diagnósticos. Então, epidemiológico, a gente está vivendo aí uma epidemia, uma pandemia de dimensões sem tamanho. Então, o Uhum. epidemiológico já existe para todo mundo. Qualquer cidadão já tem o critério epidemiológico cumprido. Aí vai para o clínico. Tem lá a história de febre, dor de cabeça, mal-estar, dor de garganta, tosse, dor no peito, diarreia. Então, é muito importante os sintomas gastrointestinais, que a gente Intestinais. tem visto muito, Muito. muito. Em crianças também, mas em adultos muito. Náusea, vômito, dor de barriga, dor abdominal e Muita diarreia. cefaleia também. Muita cefaleia. Então, assim, prestar atenção nesses sintomas, tá? Então, uma vez que esses sintomas existam, a terceira fase é fazer o protocolo diagnóstico. Diagnóstico é PCR. Ponto. Acabou. Não tem essa. Padrão. Quando que eu devo coletar o PCR? Preferencialmente do segundo ao sétimo dia de sintoma. Quanto mais sintomas, mais positivo é o PCR. E mais, certamente, esse indivíduo está transmitindo, porque ao espirrar, ao tossir, ao assoar o nariz, esses vírus, então, ficam aí no ambiente, tá Uhum. certo? Bom, depois do sétimo dia, a chance do PCR vir positivo existe, mas vai diminuindo, tá? Como a gente comentou aqui, tem indivíduos que têm PCR positivo por mais de um mês, por 45 dias. Então, mas que não significa que ele esteja transmitindo ou não, que a gente já comentou também, né? E um ponto, quando que eu só devo... para fazer um adendo, que muitas vezes o paciente grave interna, mesmo no 11º, no 12º, aí muitas vezes o acompanhante fala, mas por que você está pedindo PCR? Porque pode ser que eu, principalmente os pacientes graves, pode ser que eu Com consiga certeza. fechar esse diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente ainda mantém o pedido, mesmo depois desse período clássico de Isso. 5 a 7 dias. Importantíssimo isso. Então, aquele paciente que interna, esse paciente vai eliminar o vírus mais tempo. Então, o PCR fica mais tempo. Então, assim, de 5 a 7 dias para o paciente ambulatorial, que está em casa, sem sintoma ou com sintomas leves, moderados. Quanto mais sintoma, mais positivo é o PCR. Pode ficar até 3 semanas positivo naquele indivíduo que está entubado, no indivíduo grave. Enquanto que no indivíduo leve, ele fica menos tempo. Mas eu já vi um médico mais de 40 dias com PCR positivo sem sintoma, né? E a sorologia? Então, PCR eu coleto preferencialmente do 5º ao 7º dia. No paciente internado, posso estender o tempo que ele tiver sintoma, tá? Quanto mais sintoma, mais PCR se mantém positivo. Lembrar que no escarro a sensibilidade é maior, chega a 72%. Enquanto que no swab nasal de orofaringe é 63%, no escarro é 72%. No lavado broncoalveolar chega a mais de 95%. Então, realmente mostrando que quanto mais profundo eu for no pulmão, maior a chance de eu ter esse PCR positivo. E a sorologia? Então, a gente aqui viu que pode ser que a partir do 7º dia já comece a produção dos anticorpos. Mas, idealmente, não coletem sorologia antes do 15º dia, porque a chance de vir negativa é grande, porque pode não ter começado a produzir anticorpo, porque o anticorpo pode estar em nível que eu não consigo detectar no teste. Então, não façam isso. Tá? Para não esquecer, então, entrei em contato com alguém, quero fazer exame, qual que é o exame? É o PCR. Quanto tempo depois? No mínimo, 5 dias depois, que é para dar esse tempo do vírus começar a manifestar, né? Isso. Guarda na cabeça assim, entrei em contato, quanto tempo depois eu faço e que exame? 1 semana depois, PCR, 3 semanas depois, sorologia. Para não esquecer. Então, eu acho que isso daí permite com que você tenha esse sorologia, lembrando de ter um método bom, um laboratório que não fazer tenha o teste buscado rápido, validade. o teste rápido, isso. Pedir para o laboratório qual que foi a validação do seu teste, ver os resultados da validação, isso é importante, porque tem muito laboratório aí que não fez validação e tá vendendo teste aí a rodo, aí ninguém sabe interpretar, né? Independente. Positivo, outro deu negativo. É assim.
E aí, por isso que geram todas essas angústias, né? Justamente por isso. E eu acho que independente, né? Até para a gente estar caminhando aqui para o final, independente de tudo isso, faz, não faz, o quê? A gente tem que lembrar dos portadores assintomáticos e que independente de você ter o resultado, e a gente está vendo a demora do retorno, né? Vários dificuldade do retorno, 5, 7 dias de trazer um resultado, independente de você conseguir fazer o exame, qual exame você vai fazer, você pode ser um portador assintomático. Então, manter mais do que nunca as medidas de prevenção. Independente de governo, de lockdown, de qualquer coisa, façamos nós a nossa parte, que neste momento, se puderem, na medida do possível, evitar sair de casa seria realmente uma medida de prevenção. Né? Quem não acredita, nós estamos sim vivendo um colapso, né? A gente não tem vaga, seja no público, seja no privado, a gente não tem vaga de unidade de internação, não tem vaga de UTIs. Então, por favor, acreditem, não é fake news. Essa não é fake news nesse momento. Então, a gente precisa realmente ter esses cuidados de prevenção. E uma outra coisa, só para finalizar, eu sei que não é muito da sorologia, que é em relação à tomografia, mas como eu sei que você acompanha toda essa parte de diagnóstico, a gente vê não só para diagnóstico, mas muita gente querendo tomografia de controle de cura. Tem alguma coisa para comentar? Porque a gente sabe que a última coisa a melhorar é a tomografia. A última coisa a melhorar é a tomografia. Então, não adianta fazer a tomografia, não adianta ficar repetindo a tomografia, a não ser que haja piora clínica. Aí você precisa realmente, piora de saturação, precisa ver o que é aquele pulmão, se fez pneumonia secundária, se tem infecção bacteriana. Se fez embolia, que é muito comum. Embolia, que é muito comum, porque é uma doença trombogênica, né? Que a gente vê já desde a segunda fase ali, da fase 2B, você já tem aí, já pode ter formação de trombos, enfim. Não deve ser feito, minha gente, porque além da irradiação, de sobrecarregar o sistema de saúde, né? Botar o paciente para dentro de um hospital, dentro de uma clínica, para fazer a tomografia, para tomar irradiação, e não vai ter muita diferença de um para o outro. Então, realmente, mas às vezes o paciente está tão tenso, tão nervoso, que ele fala, doutor, eu não vou conseguir dormir hoje à noite se eu não fizer uma tomografia. Então, eu tento conversar, a gente tenta dissuadir, tenta falar para ele que não tem necessidade, mostra, bota o oxímetro. Então, é super importante que as pessoas, se puderem comprar um oxímetro, ter um oxímetro em casa, mas também não é para ficar com aquilo pendurado o dia inteiro. Porque quem não está oxigenando bem não consegue estar andando, não consegue estar conversando. Vê se está com sintoma, com desconforto, ver, né, se não é só sua ansiedade ou se realmente tem sentido esse desconforto, né? Eu tenho percebido realmente, mas não é de hoje, né? Que a humanidade está doente, né? A gente está doente e a doença é muito da cabeça. É doença. A gente está tentando assim se encontrar e não acha onde. E a resposta às vezes está dentro da gente mesmo, né? A gente está realmente assim muito perdido. Eu percebo assim que as pessoas estão muito ansiosas, muito aflitas, com muito medo. É um momento de medo, é um momento de aflição, mas eu volto a dizer, a gente está aqui como médica, a Soraya também como médica, a gente tem aí a obrigação de dar uma informação precisa. Eu volto a reforçar, nós estamos num colapso de saúde, as UTIs com superlotação, já tem pacientes de convênio nas UPAs, entubados, enfim. Gente, vamos fazer a nossa parte. Fique em casa. Se não pode, se você pode ficar em casa, se você consegue fazer home office, fique em casa por nós médicos, que temos que ir para a linha de frente. Nós precisamos estar lá na linha de frente. Mas para isso a gente precisa contar com a generosidade de vocês, de quem pode ficar em casa, de quem pode sair para a rua só com máscara, fazer o estritamente necessário e voltar para dentro de casa. Então a gente realmente precisa de informações corretas. Está acabando isso, Soraya, vamos terminar. Para deixar salvo, senão não salva. Você sabe fazer isso? Não salva, temos que salvar. Ó. Mas eu acho que é isso. Acho que é o momento realmente de seguir esse recado que você acabou de colocar aí. E isso vai realmente fazer a diferença, né? Exatamente, então, vai fazer a diferença.
mais do que nunca agradecer. Estamos chegando realmente ao final, nos últimos 30 segundos. Muito, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Foi realmente maravilhoso, muito esclarecedor. E muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, quero dar assim, boa noite a todos vocês e que essa pandemia, gente, vai passar. Tudo isso vai passar. E que a gente seja muito generoso e que a gente seja muito empático. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Amém. Você também.